Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi, esse é o Jornal da Cidade que começa agora e traz os seguintes destaques nesta edição. UFLA é nota máxima no IGC-MEC há 15 edições. Dia D de vacinação contra a gripe em Lavras será neste sábado. Em visita à cidade, Cláudio Caçapa bateu um papo sobre futebol com a nossa equipe. Tem ainda o Giro do Esporte com Rafael Mendonça e a previsão do tempo de amanhã. Quinta-feira, 11 de abril, o Jornal da Cidade está chegando num oferecimento do Unilavras. A excelência da Universidade Federal de Lavras foi mais uma vez reconhecida pelo resultado alcançado no Índice Geral de Cursos, o IGC, publicado no início deste mês pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. A instituição recebeu o conceito máximo, desempenho que se repete há 15 edições da avaliação. Na classificação, a UFLA é a 10ª melhor universidade federal do país, a 13ª entre as universidades públicas e a 3ª de Minas Gerais. Eu acho que essa nota do IGC, ela formaliza um lugar que a UFLA sempre esteve e tem que continuar estando. Por quê? Porque isso é a principal avaliação, o principal indicador de qualidade dos cursos superiores do Brasil. Ele é um indicador que ele é muito bem construído, então ele realmente mede a qualidade das instituições. O fato de estar por 15 anos entre as melhores do Brasil, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, nos deixa muito felizes que temos e estamos entregando para a sociedade um retorno daquilo que ela investe em nós. Então, essa é uma sociedade que é bastante sofrida. Você vê que tem gente com insegurança alimentar, tem pessoas sem teto, pessoas sem terra, e todo mundo paga imposto. Então, para nós, servidores públicos, o que a gente tem que fazer é devolver isso em serviços. E o nosso serviço é o quê? Formação de estudantes de qualidade, realização de pesquisas e desenvolvimento e inovação de qualidade. As federais são responsáveis por 75% da pesquisa e inovação do Brasil, e são patrimônio do povo brasileiro. E a extensão, fazer com que esse conhecimento chegue a essa sociedade. Por isso que eu falo que o indicador é um indicador potente. Ele tem um conjunto de metas, né, de ações que têm que ser cumpridas para que se fique no indicador 5. Então, a gente consegue estar dentro dessas instituições com muito custo, porque temos a estrutura, que é uma estrutura muito boa. Nós temos aí docentes de qualidade, técnicos administrativos de qualidade e os discentes também, que são os que recebem todo esse serviço. Então, não é fácil para qualquer instituição estar aí, ainda mais no cenário. Vamos falar aqui das federais, porque as particulares visam principalmente o lucro. É claro que a gente sabe que aquelas que não tem algumas sem fins lucrativos, mas vamos pensar nas federais que estão com tanta dificuldade de investimento nos últimos anos. Então, eu tenho dito que se o Brasil, se a educação superior, a ciência e tecnologia não saírem do arroxo fiscal, que era o teto de gasto e agora é a meta de déficit zero, nós não conseguiremos uma educação de qualidade em todos os níveis, não é só no ensino superior. Aí muitos podem falar, não, mas vai tirar dinheiro de onde? Não, o Brasil ele tem que, inclusive, se endividar
para investir na educação, porque esse investimento se paga. O Brasil investe cerca de 5% do PIB em educação, em todos os níveis, e também incluído ciência e tecnologia. Nenhum país se desenvolveu fortemente investindo menos de 10% do PIB. É de 10% para mais. Então, se quisermos ser um país soberano e não sermos eternos exportadores de commodities e importadores de tecnologia, precisa de investimento. E aí a sociedade tem que entender isso. Nós saímos extremamente satisfeitos. Eu acho que eu posso falar isso por toda a equipe que está com a gente. Por quê? Já entramos, quando eu assumi, eu já estava instalada a pandemia. Talvez eu tenha sido, e talvez seja, né, tomara que sim, o único reitor da UFLA que não tomou posse no MEC. Tomei posse à distância, virtual, porque estávamos em isolamento. E naquele momento já tínhamos instalado o problema que os estudantes já tinham ido para casa, né? Ninguém estava se reunindo para a prevenção da pandemia e a gente teve que instalar o ensino remoto emergencial. Foi o primeiro desafio. Paralelamente a isso, por estar entrando, algumas situações eu tinha que resolver, como a questão da nova estrutura organizacional, transformando e estabelecendo as escolas, faculdades e institutos. Então, muito desafiador, mas eu tenho certeza que a principal contribuição dessa gestão para a história da universidade. Talvez fôssemos a última do mundo que tinha um modelo tão centralizado. E nenhuma instituição se desenvolve e consegue crescer com qualidade se não tiver esse poder decisório descentralizado. E foi o que nós fizemos. E, além disso, entregamos muitas outras coisas, como, por exemplo, solucionamos e implantamos o funcionamento do campus de São Sebastião do Paraíso, conseguimos corrigir os rumos do hospital universitário, conseguindo dinheiro para adaptação para média e alta complexidade. Dia 22 assinaremos o protocolo de intenções com a EBSER, que é também um fato extremamente relevante. Conseguimos consertar os problemas que existiam no parque tecnológico, para que pudesse haver um modelo de negócio, uma estrutura que pudesse atrair as empresas, e a gente entrega isso resolvido também, e muitas outras coisas, com um orçamento muito difícil. De 2016 para cá, o orçamento das universidades como um todo caiu extremamente, e da UFLA não foi diferente. A gente tem trabalhado com o orçamento que a gente trabalhava em 2009, ou seja, 3 vezes maior, mas com orçamento de mais de 13 anos atrás. Então, é desafiador, mas também administrar a escassez, isso é que faz o gestor aparecer. E nós fizemos isso com muita competência, com muita dedicação, e não seria possível. Isso eu não estou falando do reitor, João, não. Isso não seria possível sem a dedicação e competência dos nossos docentes, técnicos administrativos, discentes, funcionários de empresas terceirizadas e todo mundo que faz esse conjunto chamado UFLA. Então, eu vou muito tranquilo, encerro minha gestão em 4 de maio, mas sabendo que demos o nosso melhor para que essa instituição continuasse no local onde ela sempre deve estar, entre as melhores do país. E felizmente conseguimos. Então, agradeço a todos. A partir do dia 5 de maio, o que será do professor João Crisóstomo? Então, eu tenho um pós-doutorado que farei na UFMG, já tenho a liberação formal disso, e esse pós-doutorado ele é no sentido de aproveitar. Eu estou há 20 anos na gestão, sabe, Júnior? E eu não poderia deixar de aproveitar toda essa experiência e consolidar isso com produção de conhecimento. Então, o meu pós-doutorado ele é em ciências políticas, principalmente em ciências de dados, trabalhando com os indicadores. Nós falamos aqui do IGC, eu vou trabalhar exatamente numa linha de pesquisa, avaliando esses indicadores do INEP, mas também
os indicadores internacionais, os rankings. Então, assim, ele casa um conhecimento muito grande que eu adquiri ao longo desse tempo com a produção de conhecimento. Então, com certeza, agregará muito para mim profissionalmente, mas também para a UFLA, uma vez que quem faz essa estrutura toda é o conhecimento das pessoas que estão aqui. E depois de agosto, talvez setembro, porque eu tenho férias nesse período, então, 1º de setembro, eu retorno para o Departamento de Medicina Veterinária e vou fazer uma das coisas que são mais agradáveis, dar aulas e fazer pesquisa e extensão. Neste sábado, 13 de abril, tem o dia D de vacinação contra a gripe aqui em Lavras. As unidades de saúde estarão abertas das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Confira os postos de saúde que irão funcionar e também os grupos prioritários que podem se imunizar. Lembrando que para receber a vacina é preciso levar o cartão de vacinação, o cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e um documento de identidade. O agora técnico Cláudio Caçapa esteve hoje no nosso programa Esporte em Foco, veiculado no YouTube e Facebook aqui do Lavras TV e também pela Rádio Regional FM de Santo Antônio do Amparo. Ele falou sobre diversos temas, como os desafios atuais na carreira de técnicos, seleção brasileira e, claro, Atlético e Cruzeiro, clubes pelos quais ele atuou durante a vitoriosa carreira. Eu estava em Lavras quando eles me ligaram. Verdade. Propondo, né? Não propondo, eles já disseram. Foi uma intimação. Uma intimação de ir para o Rio de Janeiro para assumir o Botafogo nesses 3 jogos. Na verdade, seriam 3 jogos, né? E eu tomei um susto, até porque não estava esperando, né? Estava de férias, ainda faltava mais ou menos 5, 6 dias ainda para terminar minhas férias. Estava aproveitando aqui e recebi esse convite. Na verdade, fiquei assustado, mas ao mesmo tempo feliz, porque são oportunidades. E a vida são feitas de oportunidades, né? E eu vi isso como uma oportunidade para mim e logo já falei que aceito o desafio e fui pro Rio para esses 3 jogos. Cara, foi maravilhoso. Era para ser 3 jogos, foram 4 vitórias com 2-0 todas 2-0, todas né? Por 2-0. Queria ter dado continuidade, né? Mas não tinha como, até porque o Textor ele já tinha acertado com um novo treinador e por isso não poderia dar continuidade ao meu trabalho, mas isso faz parte também. Gosto muito do trabalho do Dorival, acho que ele mostrou muita competência, né, pela passagem dele pelo Flamengo, no São Paulo, e a tendência é dar certo. E a gente espera que dê, até porque somos brasileiros, né, e a gente quer ver a nossa seleção no topo, como ela sempre esteve. É lógico que para estar no topo, o porquê de tudo isso, quando você pega os últimos 2002, né, que foi campeão, 94, quando você pega os jogadores que tínhamos, né, eram muitos talentos juntos, né? Aí você cita Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Adriano, você cita Ronaldo, pelo amor de Deus, então podemos até parar. Então, lógico, o futebol ele evoluiu, nós temos ainda bons jogadores? Temos bons jogadores, Neymar é o craque desse time, né? Mas como o Neymar, nós não temos. A gente confia muito na nossa safra, né? Esperando aí que o Brasil possa novamente voltar a brilhar e fazer novos craques, que é o que está faltando. Falando do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro precisa de algumas peças, né? Até mesmo para sonhar em chegar num ponto mais alto nesse Campeonato Brasileiro, porque sabemos que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Porque antes do início você não sabe quem vai ganhar, não tem como dizer. Você precisa citar ali pelo menos 5, 6, 7 clubes com potencial para vencer. Então eu acho que o Cruzeiro tem um elenco bom, mas precisaria de 2, 3, 4, 5 reforços para dar uma encorpada ainda mais para que eles possam almejar chegar a um ponto mais alto. O Atlético, no papel, o elenco é muito bom. Quando você vê o último jogo, né, lá no Mineirão, com a equipe que foi escalada e com os reservas, quando entraram os reservas, com o Scarpa, com o Igor Gomes, com
o chileno lá que entrou também, esqueci o nome dele, o Vargas. Então você vê que o elenco, o time é muito forte, né? Então ainda não engrenou, né? Mas eu acho que com o tempo, eu acho que tem tudo para engrenar. E a gente segue falando de esporte, agora com Rafael Mendonça no Giro de hoje. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira, falando rapidinho de Copa Libertadores. Ontem tivemos jogos dos brasileiros pela segunda rodada da fase de grupos. O São Paulo venceu por 2-0 o Cobresal do Chile e o Flamengo, também contra um chileno, venceu pelos mesmos 2-0 o Palestino jogando no Maracanã. O Atlético foi a campo contra o Rosário Central e venceu por 2-1. O técnico Gabriel Milito chegou a 4 jogos à frente do Atlético com 3 vitórias e um empate. Fez ali algumas modificações no time titular. O Bruno Fux acabou sendo baixa de última hora por conta de um edema na coxa, o Lemos começou. No meio de campo, o Scarpa teve a chance de começar jogando e marcou um gol, o que abriu o placar aos 39 do primeiro tempo. Malcorra ainda empatou para o Rosário Central, mas Paulinho fez 2-1 e deixa o Atlético com 100% de aproveitamento no grupo G, que tem o Galo na liderança com 6, Rosário e Peñarol com 3 pontos cada, e o Caracas ainda não pontuou. O outro jogo do grupo ontem, o Peñarol fez 5-0 no Caracas, que tem tudo para ser o grande saco de pancadas desse grupo G. Hoje teremos pela Copa Libertadores, às 7 da noite, o Botafogo jogando contra a LDU no Newton Santos, e às 9 o Palmeiras recebe o Liverpool do Uruguai. Vamos agora falar de Copa Sul-Americana. Ontem o Internacional empatou em casa com o Real Tomayapo em 0-0, uma atuação ruim, segundo empate do Internacional, que já havia ficado 0-0 contra o Belgrano na primeira rodada. O Fortaleza conseguiu sua segunda vitória seguida, fazendo 5-0 no Nacional de Potosí, da Bolívia, e o Racing aplicou 3-0 no Bragantino. Hoje, 9 da noite, teremos Cruzeiro e Aliança da Colômbia. Cruzeiro empatou o seu primeiro jogo contra a Universidade Católica do Equador em 0-0, e esse será o primeiro jogo do Cruzeiro, novamente comandado pelo Fernando Seabra, que foi contratado nesta semana, comandou 2 treinamentos e pode fazer 2 modificações na equipe do Cruzeiro. A entrada do João Marcelo na zaga ao lado do Zé Ivaldo e o Cifuentes no meio de campo, na vaga do Matheus Vital. O restante do time deve ter uma base semelhante, até porque não teve tanto tempo assim para trabalhar o novo técnico cruzeirense. Essas as informações do esporte nesta quinta-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Vamos ver como fica o tempo em Lavras amanhã? Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a sexta-feira será de tempo encoberto com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima chegará a 19 graus e a máxima a 32. Ventos a 8 km por hora e a umidade do ar atinge os 30%. E esta edição fica por aqui. Continue acompanhando o Lavras TV em nosso portal de notícias, Facebook e Instagram. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube ativando o sininho das notificações para receber nosso conteúdo diariamente. Nosso WhatsApp, sempre à sua disposição, anote aí, 359-9845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet. Até amanhã.